Oi, gente, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje de psicologia familiar é tornar-se mãe, tornar-se pai. Nós estamos iniciando um novo módulo sobre as experiências parentais, as relações de cuidado parentais, pensando o quanto essa experiência da maternidade, essa experiência da paternidade envolve todo um processo. Ser mãe e ser pai não remete a algo que defina, que seja definidor e definitivo, como uma essência, uma natureza, e sim a uma construção que envolve o processo de tornar-se. Envolve tempo, envolve investimento afetivo, envolve esforços e dedicação, envolve toda a pessoa nessa experiência de tornar-se responsável por cuidar de alguém, tornar-se referência na vida de alguém, tornar-se um ser tão significativo, tão fundamental quanto ser mãe, ser pai, ocupar essa posição de responsável pelos cuidados parentais. Então, quando nós falamos de psicologia familiar, um campo da psicologia familiar é o da parentalidade. Esse termo parentalidade, ele se refere às experiências de mães, às experiências de pais, às experiências de pessoas que ocupam e exercem essa função tão importante de serem responsáveis pelos cuidados de alguém, desde o início da vida, nos mais diferentes momentos do desenvolvimento, ao longo da história de vida e de desenvolvimento daquela pessoa. Então, a parentalidade pode ser exercida por mães e pais e por outras pessoas que exercem essas funções. Então, pode ser avó, avô, em alguns casos que a gente conhece, tia, tio, irmã, irmão. Isso falando na questão das relações familiares, como nós costumamos, nos termos que nós costumamos pensar. Mas o mais importante não é nem que seja dentro desses laços familiares tradicionais. As funções parentais podem sim ser exercidas e ser bem exercidas em instituições que promovem e protegem os direitos das crianças e adolescentes. As funções parentais podem ser exercidas por diferentes pessoas. O que importa é que haja essa presença, esse cuidado, a responsabilidade de estar ali, promover o desenvolvimento, acompanhar esse desenvolvimento com toda atenção, cuidado, proteção aos direitos. Então, quando a gente fala sobre parentalidade, nós estamos falando sobre esse exercício do cuidado, da responsabilização, do processo de acompanhar o desenvolvimento de alguém desde o início da vida ao longo de todo o desenvolvimento, né? As experiências das mães, as experiências dos pais, como é essa experiência em que eu passo a me ver, me reconhecer, a me responsabilizar como mãe, né? Me ver, me reconhecer, me responsabilizar como pai. Como que é esse processo de olhar para
si nesse lugar social e psíquico tão importante, olhar para si exercendo essa função social e psíquica tão importante. Então, quando a gente fala sobre tornar-se mãe e tornar-se pai, nós estamos falando de um processo de formação das experiências parentais, um processo de formação da parentalidade. É comum que quando a gente fale sobre esse processo do tornar-se pai, especialmente do tornar-se mãe, a gente pense em toda a intensidade objetiva e subjetiva, né? Toda a complexidade dos fatores emocionais e dos fatores corporais e das transformações da gestação. Então, desde o início da gestação, desde quando acontece a concepção, quando uma gestação ela é constatada, né? Quando uma mulher percebe que está grávida, quando ela comunica às pessoas da sua rede próxima que está grávida, toda a intensidade dessa experiência, das descobertas, das mudanças, dos conflitos, das expectativas, dos receios, das angústias, dos ideais, como é a questão objetiva, do acompanhamento, do pré-natal, dos cuidados com a saúde, dos cuidados com a qualidade de vida ali durante a gestação. Então a gente pensa nesse tornar-se, pensando na gestação, que as mulheres possam ter uma gestação com o máximo de tranquilidade, com o máximo de segurança, com o máximo de qualidade, e nesse sentido a atenção com a saúde psíquica, com os fatores emocionais, psicológicos é muito importante. Nós pensamos na gestação, nós pensamos no parto, que esse parto também seja o mais tranquilo e seguro possível, que os direitos da mulher sejam protegidos, que ela tenha o máximo de informação sobre o parto, sobre esses direitos, que esse parto aconteça de forma humanizada. Então envolve uma série de questões para prevenir e enfrentar situações de violência no parto, que infelizmente são frequentes quando os direitos das mulheres são violadas, quando elas passam por procedimentos desnecessários, quando elas são tratadas com desrespeito, quando elas são tratadas de forma depreciativa, são pressionadas, a vontade delas não é ouvida, os direitos delas não são protegidos. Então, quando a gente pensa em situações ao longo da gestação, as condições do parto, os direitos da mulher no parto, e quando a gente pensa também no pós-parto, né, esse período que a gente chama então de puerpério, né, a mulher puérpera, como são as condições quando uma transformação tão intensa acontece, que é o nascimento de um filho ou filha, toda a intensidade que vai desde as questões físicas, da intensidade hormonal, a muitas questões psíquicas, né, que muitas vezes esse nascimento significa, é um marco, é um divisor de que a vida não será mais a mesma, a vida não será mais da mesma forma. Então, como é pensar esse processo que vai desde a concepção, cada semana, cada mês de gestação, o período da gestação, o preparo para o parto, o pós-parto, como é importante pensar esse processo e pensar o acompanhamento psicológico nesse processo. Quando a gente está falando do parto, do nascimento da criança e de todos os fatores em torno desse acontecimento tão importante, tão marcante,
nós estamos falando da perinatalidade, né? Peri significa em torno, natalidade remete ao nascer, ao nascimento. Então essa é uma outra área importante, que é a área da perinatalidade. E por que, Marcela, você começa a aula trazendo esses dois conceitos, o de parentalidade e o de perinatalidade? Porque os dois são muito importantes para a gente pensar a psicologia familiar. Os dois são muito importantes para a gente pensar o início da vida das crianças e o início de uma mudança tão importante e tão especial e tão significativa, que é tornar-se mãe e tornar-se pai. Mas eles não são sinônimos, eles não são iguais, num sentido de que a gestação, o parto, a amamentação são experiências muito intensas e muito significativas, né? Sobretudo para as mulheres, que são as que passam por todas as mudanças físicas, que são grandes mudanças físicas com impactos físicos, fisiológicos, questões hormonais, questões de transformações do corpo, e também para os homens, quando eles estão de alguma forma próximos, seja como parceiro, como namorado, marido, pai da criança, e também outros homens que acompanham essa gestação, né, o quanto é transformador. Quando você escuta o relato de um pai, de como foi ouvir pela primeira vez o coraçãozinho no ultrassom, quando você ouve o relato do pai, de como é conversar com o bebê no útero durante a gestação, se preparar para a chegada, poder acompanhar, escolher acompanhar o parto. Então, assim, todo o acompanhamento da gestação, do parto, do pós-parto, pode e muitas vezes tem uma dimensão intensa, importante e significativa na experiência do tornar-se mãe, tornar-se pai. Quando a gente escuta alguém na clínica falando da experiência da maternidade, da experiência da paternidade, esse processo da gestação, desde quando o exame dá positivo, ou mesmo antes, quando essa gravidez é planejada, quando essa gravidez ela é de alguma forma buscada, preparada, ou não, quando a gravidez acontece de uma forma que não foi prevista, como foi saber sobre o acontecimento da gravidez, tudo isso, toda essa dimensão. Lembrando que o planejar não é sinônimo também, não é condição necessária do desejar, né? Existem gestações que não foram planejadas, existem gestações que aconteceram num contexto de vida com bastante empecilhos, com bastante desafios, mas isso não quer dizer que a gente não trabalhe ali, quando escuta a história dessa gestação, como que ela foi se tornando naquela experiência uma escolha, como ela foi se tornando naquela experiência um desejo, e também que os conflitos, as angústias e as ambivalências estão presentes tanto quando a gravidez é uma surpresa, é inesperada, também quando ela é planejada, né? A ambivalência das emoções, ela permeia as experiências humanas. Bom, voltando, eu estou dizendo quanto essa experiência perinatal em torno do nascimento pode e costuma ser marcante, especial, significativa e intensa nessa experiência do tornar-se mãe, do tornar-se pai. Mas ela não é suficiente. Passar pela gestação enquanto mulher, acompanhar a gestação da minha parceira enquanto homem, não é suficiente para a pessoa se ver, se reconhecer, se identificar e viver esse processo
de tornar-se mãe, de tornar-se pai, né? Há mulheres que passam pela gestação, têm os cuidados, acompanham e não se veem como mães e fazem escolhas que não envolvem a maternidade. E isso nos surpreende um pouco mais. Geralmente a gente tende a pensar a gestação para as mulheres como sinônimo de maternidade, como sinônimo de tornar-se mãe, mas não é assim, né? Nos homens a gente tende a naturalizar mais. Não é porque um homem recebeu a notícia, não é porque um homem tem o conhecimento e sabe do processo de gestação de uma parceira ou ex-parceira que a gente espera, em decorrência disso, que ele se veja como pai, que ele faça a escolha de ser pai. A gente sabe como é frequente que os pais não ocupem esse lugar da paternidade, né? Aquele que é biologicamente responsável pela gestação não se vê nesse lugar social e psíquico de paternidade. E então não é uma condição suficiente passar pela gestação, pelo parto, pela amamentação. Não é suficiente para você dizer, olha, esse é o processo de tornar-se mãe, de tornar-se pai. Tanto porque é um processo que vai pela vida toda, né? Mesmo pessoas idosas podem ser filhas e filhos de pais idosos, então a gente continua se tornando mãe, se tornando pai, se tornando filha, se tornando filho ao longo de toda a vida. Mas também não é uma condição, além de não ser suficiente, ela não é uma condição necessária. Há pessoas que se tornam mães, pessoas que se tornam pais sem terem passado pela gestação, sem terem passado pelos processos biológicos da gestação, do parto. Então, quando acontece uma adoção, por exemplo, há ali a experiência da parentalidade de uma forma desassociada da perinatalidade. Tanto para a pessoa que passou pela gestação e fez essa escolha, né, ou então passou pelos cuidados durante um período e fez essa escolha, quanto para quem escolhe adotar, né? Quanto para alguém passa pelo processo jurídico com todos os fatores sociais, psicológicos, objetivos e subjetivos que a adoção envolve, né? E outras formas quando alguém se responsabiliza como uma das figuras principais ou a figura principal pelo cuidado, sem ter passado pela gestação, sem ter sido ela a gestante ou ele o homem que participou para que a gestação biologicamente acontecesse. E é importante a gente fazer essa diferenciação, e essa diferenciação, gente, ela não está só em quem passa pelo processo jurídico de adoção. Todo início da vida de um bebê, de uma criança, todo início da experiência do tornar-se mãe, do tornar-se pai, envolve uma adoção. No sentido de que para ser mãe, para ser pai, isso não deriva de processos biológicos. Isso deriva de um trabalho interno, subjetivo, de uma posição ativa que envolve desejo, que envolve escolha e que envolve disposição para estar ali, se responsabilizar, exercer esse trabalho tão contínuo, tão persistente, tão necessário que é o cuidado. Então, tornar-se mãe e tornar-se pai sempre envolve escolha, sempre envolve escolher estar neste lugar, que é social e é psíquico, ok? Então, esses são dois conceitos importantes, e são dois conceitos em que a atuação da psicologia é muito bem-vinda e pode trazer elaboração, ressignificação, saúde, que é a escuta das experiências parentais, a escuta das experiências perinatais, ok?
Como nós falamos, a relação entre parentalidade e perinatalidade pode ser uma relação bem forte, bem importante, bem marcante, no sentido de que a gestação, o parto, o pós-parto, a amamentação podem ser percursos muito intensos e significativos para a experiência do tornar-se mãe e tornar-se pai, que é a experiência parental. A escuta da perinatalidade, ela é muito bem-vinda para a gente pensar as experiências parentais, mas tendo reforçado que é uma relação importante, nós consideramos também como não é uma condição suficiente e também não é uma condição necessária. Pode haver parentalidade sem as experiências diretas da perinatalidade e pode haver perinatalidade sem as escolhas que derivam nas experiências de parentalidade, ok? Para falar um pouquinho mais sobre isso, eu escolhi algumas cenas e sugiro para vocês este documentário que chama O Começo da Vida, que o documentário, e derivou dele uma série documental com o mesmo nome e com episódios que abordam, né? Então, falar da perinatalidade e da parentalidade é falar como são densas emocionalmente, socialmente, subjetivamente e objetivamente as experiências do começo da vida. Aqui nós temos uma entrevistada, né, da série documental No Começo da Vida, e a entrevistada diz assim: quando o meu filho nasceu, além da felicidade e da surpresa, eu não sabia o que fazer. E é muito importante essa fala, por quê? Porque quando uma mulher passa pela gestação, por ser a gestação um processo no corpo, que transforma o corpo, que acontece no corpo, que mexe de uma forma tão gigantesca com o corpo, as pessoas imaginam, existe um mito, uma concepção distorcida de que ter passado pela gestação me torna mãe. Não só me torna mãe, como me torna alguém preparada, pronta, com todas as condições para ser mãe. Como se exercer esse cuidado, exercer essa responsabilidade, exercer essa forma de presença, de atenção, de sentimento que é tão importante, de vinculação, que é tão importante, derivasse de um instinto, fosse algo espontâneo e instintual. E não é verdade. A verdade é que tanto nós, quando nos tornamos mães e quando nos tornamos pais, quanto os nossos pais, nossas mães e nossos pais, nossas avós e nossos avós, quando se tornaram mães e pais, não sabiam o que fazer, né? A experiência parental e o amor parental vem do tempo, vem da continuidade daqueles cuidados, continuidade daquela relação, continuidade daquele vínculo que vai se formando. Então, esse ponto de desfazer o mito de que ter passado por uma gestação vai ser assim, uma chavinha que vira e pronto, né? Certificado, você tá apta a ser mãe, apta a ser pai. Não, tudo é processo. E seguindo, né, ela afirma: o nascimento de uma criança é uma grande responsabilidade. E nós, profissionais da psicologia, podemos ter um papel muito importante nisso, no sentido de que muitas pessoas se culpam, se sentem insuficientes, se cobram e se pressionam por não estar à altura desse ideal. Não estar à altura dessa ideia de que ao olhar o nenê que nasce, pronto, vai vir um amor absoluto, absurdo, completo, e aí você está totalmente pronta, disposta, disponível, entregue para essa tarefa.
Não, é uma responsabilidade muito grande, é uma responsabilidade que pode assustar, é uma responsabilidade que pode angustiar e é muito necessário que as pessoas possam ter uma rede de apoio nesse momento, né? Essa pergunta, será que é só comigo? Né? Que muitas mulheres passam, não só mulheres, homens que estão se tornando pais também, mas nas mulheres a questão de uma idealização de um instinto natural na gestação é maior. Né? E é muito importante que a gente promova esse diálogo, fale abertamente sobre essas questões. Não é só com ela, né? Não é só naquela experiência. A angústia diante da responsabilidade, as dificuldades em relação a ninguém estar 100% preparado, ninguém está com todas as condições para exercer uma responsabilidade tão grande, se sentindo seguro, confiante, preparado, não. A rede de apoio é fundamental e que essas experiências sejam ouvidas é fundamental e que a pessoa possa olhar para si mesma sem as cobranças de um ideal que é inatingível, inalcançável, que é irreal. A gente confunde muito e acha que uma idealização da maternidade é uma valorização. Mas idealizar não é o mesmo que valorizar. Porque quando a gente idealiza, né, a gente constrói uma imagem de perfeição, constrói uma imagem de o que há de melhor, de mais bonito, de mais perfeito, e assim negligencia, silencia, invisibiliza as contradições, as dificuldades, os conflitos, a complexidade emocional dessa experiência. Isso não é valorizar. Valorizar é também enxergar que há dificuldades, também enxergar que há ambivalências, também enxergar que na nossa sociedade, na nossa cultura, há as condições objetivas para que essa responsabilidade tão grande seja exercida, estão muito precarizadas, né? Que a rede de apoio social, não só da família, mas da sociedade como um todo e das políticas públicas é algo fundamental. Políticas de educação, políticas de assistência, políticas de saúde. Quando essa rede mais ampla está enfraquecida e tudo cai como se a responsabilidade do cuidado fosse o instinto de uma pessoa só, então o peso se torna ainda maior, se torna esmagador. E é muito importante que a gente fale sobre isso. Né, que idealizar essa experiência de ser responsável pelo cuidado de uma criança pequena não é valorizar. É uma experiência difícil, é uma experiência desafiante, é uma experiência muito exigente e a gente precisa olhar para esse momento do início da vida sem que essas idealizações ofusquem a nossa visão da complexidade desse processo. Todas as famílias encaram desafios e é uma batalha, né? Essa entrevistada diz. E a gente precisa olhar para essas batalhas, olhar como essas batalhas são lutadas, olhar como essas experiências são vividas, ter espaços de escuta, elaboração, com uma atenção sensível e cuidadosa para quem está passando por um processo tão intenso, tão importante e tão complexo. Então é assim que a gente inicia a nossa aula hoje, lembrando que a psicologia perinatal... Eu vou encerrar que acabou de cair o meu fone no chão, vou lá buscar, mas eu volto na próxima falando um pouquinho da psicologia perinatal, no próximo vídeo, ok?